Pessoal, Engraçado. boa noite. Estamos todos aqui. Quem tem muita gente entrando ainda, vou me apresentar. O meu nome é Betina Nogueira. Eu sou paciente com GVHD. Eu transplantei há mais ou menos 2 anos por conta de uma LMA. E esse é o nosso grupo do Comitê de Pacientes da AMIO, de pacientes com GVHD. E aí do meu lado tem a doutora Carmen aqui, que tá com a blusinha rosa e de óculos. Do outro lado tá aqui o Wagner de chapéuzinho. Essa é a nossa equipe que Você, fornece toda Betina. essa reunião para vocês. Hoje é a nossa quarta reunião com o tema DASH ou GVHD no pulmão. E a gente tem dois convidados maravilhosos. Eu sou suspeita porque o doutor André Natan é o meu pneumo, inclusive me deu alta semana passada, então eu tô de alta do ambulatório da pneumo, menos uma especialidade. Foi um fofo, super recebe a gente super bem, a gente foi muito bem acolhido, todo mundo que acompanha lá no Hospital das Clínicas é muito grato por essa equipe incrível. E tem também a Gabriela Santos, que é a nossa fisioterapeuta, que vai participar da nossa segunda parte de reunião. Eu não a conheço pessoalmente, mas foi super bem recomendada. Ela trabalha no GRAAC com as criancinhas lá que têm câncer e também trabalha, acho que no Albert Einstein ou no Círio, se eu não me engano. Ela vai se apresentar daqui a pouco. Então, vou pedir o doutor André para se apresentar e depois a Gabriela. Doutor, seu áudio está desligado. Sorry, eu sou o André Natan, eu sou assistente da Pneumo, eu faço ambulatório didático, fazia parte do transplante de pulmão e, e agora estou no ambulatório de infecções crônicas, no ambulatório didático e acabo fazendo uma avaliação por conhecer o Jean, o Wanderson e mais vários hematos de outros serviços, acabo avaliando os pacientes antes e depois do transplante, com quaisquer complicações respiratórias de VHD ou não de VHD. Então, a gente tem um contato muito próximo com o pessoal do Hemato aí. Estou super feliz de participar. Obrigado pelo convite, Betina. Imagina. Pode falar, Gabi. Seu áudio também desligado. Agora me ouvem? Sim. Sim. Eu sou a Gabriela, fisioterapeuta, sou referência lá das UTIs do GRAAC e trabalho aqui também no Albert Einstein. Também fiquei um ano aqui no transplante de órgãos sólidos, né, da parte adulta e sou mestre, né, pela pediatria ali na Unifesp e eu fico trabalhando com os carequinhas e me divido aqui com os adultos. Muito obrigada. Então, pessoal, Nada. esse grupo é para a gente orientar vocês. A gente faz sempre o mesmo esquema, a gente separou algumas perguntas. Eu vou perguntando, a primeira parte vai ser com o doutor André e depois a gente vem com a Gabi, tá bom? Então, vamos começar. Lembrando que essa reunião é gravada, depois a gente fornece lá no site para quem quiser assistir novamente. Então, a primeira pergunta, doutor André, é quais os sintomas de DASH, né, de VHD no pulmão? Então, é uma boa questão e a gente sempre tem isso, é um pouco um desafio de saber os sintomas respiratórios e classificá-los, se isso é GVHD, se é DASH, se é alguma outra coisa. Os sintomas respiratórios, eles são sempre mais ou menos os mesmos, né? Então, cansaço, falta de ar, tosse, ah, eventualmente uma crise de chiado, mas basicamente uma sensação de falta de fôlego que pode começar principalmente nos esforços. Então, se a pessoa é mais sedentária, pode aparecer na hora de tomar banho, pode aparecer de fazer alguma, alguma tarefa de casa, alguma coisa assim. Mas basicamente é isso. Os sintomas são inespecíficos, ou seja, são sintomas respiratórios que podem passar por um quadro viral ou um quadro ah, momentâneo, mas que em geral eles são persistentes e progressivos, ou seja, uma falta de ar que vai piorando, uma tosse que vai piorando, uma falta de fôlego que vai piorando. Em geral, são esses os sintomas. Combinado. Mas Queria muitas aproveitar essa vezes só é pergunta. importante, desculpa, Betina, só complementar para que eu esqueci de falar, é, que muitas vezes a dash ela pode passar despercebida, principalmente no início.
Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento, seriado, né? Os grupos de TMO geralmente fazem esse exame de prova de função pulmonar seriado depois do transplante para flagrar alguma alteração do exame antes de você já ter um sintoma, que aí geralmente já está um pouco mais avançado. Com André, certeza. esses sintomas são. Não tem febre, né? Esses sintomas não vêm com infecção. Não tem, porque a DESH é uma reação inflamatória, né? Essa reação da medula contra o pulmão, mas não tem sintomas infecciosos. Então é incomum ter catarro, é incomum ter febre. Isso geralmente se relaciona com outros quadros infecciosos. Vou aproveitar essa pergunta para perguntar ao Fábio, que é o nosso paciente convidado de hoje, para falar um pouquinho como que ele descobriu, ele teve GVHD de pulmão, como que foi os sintomas, como que foi seu tratamento. Aqui, acho que ligou, né? Sim. Sim. Bom, meu nome é Fábio, eu também fui diagnosticado com LMA em junho de 2024, praticamente um ano atrás, e recebi alta, sou transplantado também, recebi alta em setembro. Em outubro, eu voltei para internação com suspeita e fiz o tratamento com pneumonia. Outubro. Em novembro, eu voltei novamente, porque e aí foi diagnosticado o GVHD, né, o déficit pulmonar, e fiz o tratamento com corticoide, depois azitromicina, ciclosporina, continuei, né, porque eu não parei, e o montelukast e a bombinha de seretide, né? E fiz bastante. É um charutinho de plástico, um azulzinho, que tem uma bolinha de metal dentro que ela vibra. Então, eu tinha que ficar assoprando, né? Esse era basicamente o meu tratamento. E, segundo o doutor Giancarlo, hematologista, né, que me acompanha, e o doutor Guilherme Ward Leite, que é o pneumologista, eles sempre incentivaram a fazer exercício. Inclusive, eles falaram: olha, Fábio, 30 minutos todos os dias, pelo menos. Então, basicamente, esse foi um tratamento, além das medicações que eu tomo, né? Ciclovir, rosuvastatina, enfim, umas 8, né? Perfeito. Fábio, Mas, queria te fazer uma perguntinha extra. O GVHD de pulmão te limitou de alguma forma em algum momento? sim, eu ficava bem cansado. Inclusive, quando eu internei, eu sentia bastante falta de ar, né? Minha oximetria media direto, baixava para 89, um pouco menos até. E eu ficava ofegante, às vezes, de lavar louça, né? Você vê, minha esposa nem tinha dó de mim, lavava louça, pintava roupa, fazia as coisas de casa. E aí eu sentia, subia a escada, já sentia ofegante, né? Cansado. E até a concentração, né? A gente acaba ficando bem debilitado. Além desse tratamento, eu fazia também prova de função pulmonar e, às vezes, tomografia, né? E a auscultação, né? O exame clínico dos doutores. Então, basicamente, foi isso. E isso comecei em novembro, com corticoide na internação. Os sintomas de bronquite cessaram em fevereiro. Em fevereiro eu já não tinha mais chiado, mais catarro, porque teve uma época que eu tive catarro. Inclusive, na primeira internação, eu tomei bastante antibiótico. Na segunda, que foi em outubro, foi tratamento só com corticoide, não entraram com antibiótico, né, Perfeito. de novembro para cá. Aí, em fevereiro, comecei a reduzir o corticoide. Comecei com 80 miligramas, né, depois um dia sim, um dia não. E, atualmente, eu estou com 10 miligramas um dia sim, um dia não. E o Dr. Giancarlo pediu para que eu continue até setembro. Então, Perfeito. setembro, ele vai tirar o corticoide e daí depois o imunossupressor.
Basicamente, Perfeito. é isso. História longa, resumida em poucos minutos. Muito obrigada por compartilhar. Acho que é bom ter esse mote, né, de uma história para a gente acompanhar, porque várias perguntas são muito parecidas. Inclusive a próxima, você comentou, né, que teve a pneumonia primeiro, depois fez o diagnóstico de DASH. Isso é uma grande confusão, né? É difícil às vezes até diagnosticar. Então eu queria perguntar para o doutor André como diferenciar, né, os sintomas de uma pneumonia e de uma DASH. Às vezes é difícil diferenciar mesmo, só colocando assim, tem várias apresentações, né, da doença de enxerto contra hospedeiro de pulmão. A mais comum é aquela que a gente chama de bronquiolite obliterante. É como se fosse uma asma que vai evoluindo ao longo do tempo, vai deixando você com menos fôlego, vai tirando, né, vai aumentando a falta de ar, e uma coisa progressiva, essa é a mais comum. Agora tem outras formas também, que simulam, às vezes, pneumonia. Febre dá menos, mas pode dar muita tosse, eventualmente expectoração. E aí você faz um raio-x, uma tomografia, tem uma imagem que sugere uma pneumonia, e aí muitas vezes você trata empiricamente, quer dizer, porque é muito mais comum você ter pneumonia do que você ter déficit de pulmão, né? A doença de enxerto contra hospedeiro de pulmão, ela é relativamente rara, é menos que 10%, né, dos pacientes que transplantam medula, fazem um TMO alogênico, vão ter. Então é raro, um pouco mais comum em quem já tem, de outro órgão, pele, trato gastrointestinal, mas mesmo assim é raro. Então se acaba tratando. E é uma pneumonia que não melhora, um infiltrado pulmonar que você repete a tomografia, ele continua lá, mesmo você tendo tomado uma medicação, tendo tomado antibiótico, e aí você começa a suspeitar que aquilo não é micro-organismo, né? Aquilo não é infecção, mas era, na verdade, inflamação. Essa resposta imune. E aí, às vezes, você lança a mão de uma biópsia de pulmão, ou às vezes você exclui, seja com lavada broncoalveolar ou com algum outro exame, você exclui que haja infecção e aí você aumenta a imunossupressão, né? E aí passa pelo corticoide e outros imunossupressores. Perfeito. Quando que o hemato, que está ali, né, no pós-TMO, deve começar a investigar uma DASH de pulmão? Quando que ele encaminha, quando ele vê que está fora já do alcance dele e deve encaminhar para um pneumo? Idealmente, os ambulatórios pós-transplante, eles deveriam, quer dizer assim, a maior parte deles conta com especialidades que comumente são acessórias, né? Que auxiliam o hematologista. Então, com certeza, infecto, né? Todo grupo de TMO tem um infectologista presente, contratado, que participa de todas as reuniões, mas tem outras especialidades que estão bastante presentes. Então, dermato está muito presente, gastro está muito presente e pneumo também, né? A maior parte das vezes, o hematologista, né, especialista em transplante, sabe fazer o diagnóstico e o tratamento, mesmo no acometimento de outros órgãos, né? Mas quando tem uma apresentação atípica, ou quando você tem uma dúvida diagnóstica, ou quando você acha que tem um diagnóstico diferencial, pode ser teste, mas também acho que pode ser uma infecção fúngica, por exemplo, é importante acompanhar com o pneumo, ou também quando você começa a ter uma perda funcional, né? Você faz uma avaliação da prova de função pulmonar e começa a perder. E aí é importante ter a avaliação do pneumologista por isso, para discutir com o hematologista os achados da prova de função pulmonar ou os achados tomográficos, né? Fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, será que isso é déficit de pulmão, ou ele tinha uma asma prévia, ou ele fumava, ou ele tinha outra doença pulmonar que está simulando uma déficit de pulmão. Então, talvez a Perfeito. resposta seja quando tem uma dúvida diagnóstica, ou quando tem uma suspeita, né, de um diagnóstico diferencial. Perfeito. O déficit na verdade, você já até respondeu, né? Se é comum, você falou que mais ou menos 10%. Ocorre em geral quanto tempo depois ali do transplante os primeiros sinais da déficit de pulmão? Em geral, é depois de 100 dias, né? Ela é geralmente mais tardia. Você pode ter o GVHD agudo, né? Formas inflamatórias, que às vezes a gente nem gosta tanto de
de chamar de DASH, a gente chama de complicações pulmonares pós-TMO, e aí você tem as pneumonias idiopáticas, você pode ter hemorragia alveolar, você pode ter uma série de outras complicações, mas em geral a DASH de pulmão se apresenta depois dos 100 dias. Perfeito. É, a próxima. Quais os fatores de risco para DASH pulmonar? As infecções, as pneumonias aumentam também esse risco de DASH? Os principais fatores de risco, tem alguns fatores de risco relacionados ao tipo de transplante, ao tipo de doador, mas eles são fatores de risco menores. Os mais importantes que eu colocaria são uma doença pulmonar prévia, então seja asma, algum tipo de fibrose pulmonar ou bronquite crônica, enfisema em quem fumou. São fatores de risco porque você tem um órgão que já está inflamado, né, ou que tem um acometimento estrutural, e infecções virais, e infecções fúngicas, como aspergilos, né, que é relativamente comum no pós-TMA, no pós-TMO, são fatores de risco importantes. Eu aumento aqui? É, Fábio, se você quiser fechar o seu áudio, Ó, só para não ter problema, mas pode ficar tranquilo. Acontece. Uma pergunta até que surgiu hoje de tarde, que eu acrescentei aqui, é se fumar cigarro, narguile ou vapor, né, piora o GVHD. Com certeza, isso não há dúvida nenhuma, né? Porque você já está fazendo uma agressão inflamatória autoimune, né? Autoimune não é o termo certo, mas assim, você tem uma medula, né, que está atacando o seu pulmão, uma medula nova que está atacando o seu próprio órgão, e você está fazendo uma outra agressão inflamatória. E essa outra agressão inflamatória pelo cigarro, ela pode inclusive liberar alguns antígenos que a gente chama, ou fazer com que as células fiquem mais à mostra, e isso ative ainda mais o sistema imune. Então, é como se o sistema imune estivesse ali atacando um pouco o seu pulmão, e de repente você deixasse o seu pulmão mais ativo para receber essa resposta inflamatória. Então, tem o dano estrutural que já teria, mesmo sem GVHD, quem fuma vape, narguilha, qualquer outro tipo de cigarro, já faz mal para o pulmão. Agora, ele tanto é um fator de risco, como pode piorar os sintomas, com certeza. Perfeito. Pessoal, nada de cigarro, pelo amor de Deus, hein? É, Quais vacinas devemos tomar, né, para evitar infecção respiratória? Quais dessas vacinas estão no SUS? Quais a gente tem que procurar o particular? Quantas vacinas de gripe, de Covid, de pneumonia a gente deve tomar no total? Essa é uma ótima questão, né? Para começar, paciente imunossuprimido não pode tomar vacina de vírus atenuado ou qualquer vacina que seja de micro-organismo atenuado. E aí, a principal na idade adulta é a febre amarela e dengue, né? Então, essas duas elas são contraindicadas, mas as outras vacinas, seja de RNA ou de qualquer outro tipo de tecnologia, são muito bem-vindas, né? Então, influenza anual, né, todo ano a gente tem que tomar, porque tem a mutação viral e a gente precisa tomar. A de Covid sempre atualizada, né? A dose anual também. É, Pneumonia é importante tomar. Então, a gente tem no setor público, não tá liberado, mas no setor privado, sim, a pneumonia tem até uma nova que chama Pneumo 20, mas no público tem a Pneumo 23, que é possível de ser tomada. E no privado, a gente tem uma nova que chama vírus sincicial respiratório, que é um vírus que dá muita bronquiolite em criança, mas também está relacionado muito a quadros graves de bronquiolite em adulto, principalmente imunossuprimido, e essa vacina é muito boa também. Ela é cara, está uns R$ 1.500, R$ 1.600. As duas doses, são duas doses que se toma. Uma, se não me engano, depois de 2 ou 3 meses, fugiu agora quanto tempo toma depois o reforço. E tem a de herpes zoster também, que é indicado tomar, que não tem a ver com
com quadros respiratórios, mas que a gente sempre indica também. Mas basicamente é vírus sincicial respiratório, influenza, Covid e pneumonia são as vacinas a serem tomadas. E nem todas, Perfeito, infelizmente, tem no setor público. combinado. É, Não fazer as doses de pneumocócica. Isso pode aumentar o risco de GVHD pulmonar ou mesmo vacinado pode aparecer déficit pulmonar. É uma boa questão. A gente não tem trabalho mostrando que pneumonia pneumocócica está relacionada a déficit de pulmão. A gente sabe que toda e qualquer infecção tá, mas os trabalhos mostram principalmente as pneumonias virais e as pneumonias por fungo, né? Os quadros, e aí principalmente o aspergillus. Mas, assim, de qualquer jeito, mesmo que não tenha a ver com déficit de pulmão, ter uma pneumonia nunca é bom, e você está vacinado faz com que você tenha quadros mais leves, né? Não te protege de ter, mas, quer dizer, reduz a incidência da pneumonia e também faz com que você tenha menos quadros graves. Perfeito. É, Como é feito o diagnóstico de DASH? Faz biópsia, faz exame de imagem? Boa questão. Depende da apresentação da déficit de pulmão. Quando a gente está falando daquela apresentação mais típica e até mais tardia, que é a bronquiolite obliterante, o diagnóstico é funcional. O diagnóstico é pela espirometria, tá? Então, aquele exame que assopra na máquina para ver como está fazendo o pulmão, que os pacientes fazem idealmente de 3 em 3 meses aí depois do TMO. É... E aí o diagnóstico você faz uma tomografia para excluir alguma outra causa da perda funcional e, e a espirometria. Você não faz biópsia de pulmão para fazer o diagnóstico da bronquiolite obliterante. Quando você tem outros quadros inflamatórios no pulmão, como a pneumonia organização, que chama BUP, ou outras apresentações menos comuns de teste, às vezes precisa sim fazer uma biópsia, aí depende de uma biópsia transbrônquica, que é aquela broncoscopia, ou uma biópsia transtorácica, podem ser necessárias, mas isso é uma variação muito caso a caso, né? Você sempre tem que excluir infecção, isso é o mais importante, e aí depois de excluir infecção, você pode ou não precisar de uma biópsia para as formas menos comuns. De novo, a forma mais comum, que é a bronquiolite obliterante, o diagnóstico é só pela espirometria. Perfeito. Próxima pergunta. É, Quando fazer a espirometria ali num pós-DASH, depois de num pós-TMO, né? Deve ser com ou sem broncodilatador? E qual que é a periodicidade desse exame? A gente, idealmente, fazer pelo menos 4 no primeiro ano é o ideal, né? Se você tem alguma alteração, você repete mais precocemente. Com ou sem broncodilatador, essa é uma boa questão. Em geral, não precisa ser a prova de função pulmonar normal, mas se você tem alguma alteração, principalmente uma alteração obstrutiva, que é ali que o técnico da prova de função pulmonar vai ver, aí ele faz o broncodilatador para ver se reage, né? Mas não é comum, não é igual à asma que você precisa fazer a prova com broncodilatador, porque a asma geralmente responde muito bem, né? A déficit de pulmão responde menos. Então, é uma espirometria simples, ou idealmente uma prova de função pulmonar completa, que é aquela que entra na cabine, são os exames mais indicados. Perfeito. É, Quando que está indicado fazer tomografia de tórax e a broncoscopia na DASH? E o que que é uma broncoscopia? Boa. Vou começar pelo final. Broncoscopia é quando você coloca aquele tubo não, né? Aquele cano na garganta, porque tubo é quando é entubado, ventilação mecânica. Mas sabe igual endoscopia, que acho que a maior parte das pessoas já sabe, endoscopia vai lá no seu estômago para avaliar. É um tubo igual, é um cano igual, que tem uma câmera na ponta, e aqui o médico está olhando, tem uma câmera na ponta, ele introduz pela boca ou pelo nariz, só que em vez de ir pelo esôfago e para o estômago, entra pela traqueia e vai lá dentro do pulmão.
E aí você pode fazer um lavado broncoalveolar, que é você colocar um pouco de soro dentro do pulmão, puxar de volta e analisar esse líquido para ver que tipo de célula tem, para ver se tem algum micro-organismo, alguma bactéria ou fungo, alguma coisa assim. Ou você pode até fazer por esse procedimento, fazer uma biópsia. Vai uma pinçazinha por dentro desse cano, vai lá dentro do pulmão e tira um pedacinho. Né? Então, broncoscopia é isso. Se precisa fazer na DEST de pulmão, de novo, na bronquiolite obliterante não, mas se você tem alguma suspeita infecciosa para os seus sintomas respiratórios, aí você faz. Porque, de novo, a teste de pulmão, na maior parte das vezes, é um diagnóstico de exclusão, ou seja, você exclui que tem infecção, você exclui que tem alguma outra coisa, e aí sobra a teste de pulmão. Perfeito. E a questão de quando que está indicado fazer a tomografia de tórax? Quando tem de cara fazer a broncoscopia? Quando você tem uma perda funcional ou quando você tem ou seja, perda funcional. Uma espirometria que está piorando, você faz a tomografia, porque você quer saber se aquela espirometria está piorando, se tem alguma coisa que você consegue olhar na tomografia que está errado, né? E aí depende Perfeito. do que você encontra na tomografia, você faz a sua hipótese, né? Então, você faz a tomografia sempre que você tem uma piora na espirometria, na prova de função, ou se você tem um sintoma novo, você está no seu TMO, você está indo bem, de repente você começa a sentir falta de ar, ou tosse, ou qualquer outro sintoma, a queda da oxigenação, ou cansaço, e aí você faz uma tomografia para investigar. Perfeito. A próxima pergunta é campeã no grupo. E vou jogar essa para um pneumo. Vai ser a primeira vez que a gente vai perguntar para um especialista. A gente pode ter gato, cachorro, mexer no jardim, na terra, na roça, nas plantas, se a gente tem DESH, ou isso pode aumentar a chance de uma infecção pulmonar e, consequentemente, predispor a uma DESH? É uma boa pergunta. Ah, assim, animais domésticos vacinados absolutamente não são contraindicados, então não tem problema nenhum, né? A terra tem algumas doenças que você pode pegar quando você mexe com terra, não tem nada a ver com pulmão, mas tem algumas coisas que o indivíduo imunossuprimido tem que tomar algum cuidado, então talvez mexer na terra, idealmente com luva, né? Tem aquelas luvas de jardineiro que são super boas. Eu, pessoalmente, adoro mexer na terra, tenho uma horta em casa e acabo usando por costume mesmo, né? Agora, é isso. O, então, proteger a mão no contato da terra. Agora, essas coisas não estão relacionadas, animais de estimação, nem nada. O que não pode, o que não deve mesmo é ter pássaro, tá? Pássaro é muito ruim para o pulmão, tá? Seja qualquer tipo de pássaro, calopsita, canário, papagaio e travesseiro de pena. Parece uma besteira, mas são duas coisas que podem inflamar o pulmão e realmente não é legal. Perfeito. É, Quando vamos nas consultas, né, ali no hospital, por exemplo, a gente deve ficar sempre de N95, já entrar no hospital com N95 ou basta uma máscara cirúrgica? Assim, aí depende Vamos lá. A gente não tem muita comprovação científica do que fazer, mas pelo menos a máscara cirúrgica em ambientes, principalmente ambiente de hospital, onde tem pessoas com sintomas múltiplos e principalmente sintomas respiratórios, a gente sugere utilizar. Né? A máscara até idealmente ela se deveria ser usada por quem está com sintoma, para não passar para as outras pessoas. Isso seria o ideal. Mas se não dá, né? Muita gente não usa. Aí o ideal é você fazer a sua própria proteção. Agora, eu preciso usar N95? Na época do Covid, que era um estresse muito grande, quem estava em contato direto com pacientes doentes ou sintomáticos tinha que usar N95. É a que protege de vírus, é a que protege, que tem uma proteção acima de 90% ali de vírus e tuberculose. Agora, não tem uma indicação formal, depende um pouco do seu grau de estresse. Uma máscara, com certeza.
Agora, se você quer estar super protegida ou ir para o hospital, você vai estar mais bem protegido com uma N95 do que com uma máscara normal? Vai estar. Agora, precisa usar com certeza? A gente não tem essa certeza na literatura, né? Então a gente acaba não indicando, mas a máscara, sim, a máscara comum, máscara cirúrgica, idealmente usar sim. Ótimo. Atenção, hein, pessoal, sempre dá máscara. É, Próxima pergunta: quais os tratamentos que a gente tem para DEST pulmonar? Boa, a gente tem os tratamentos locais, que a gente chama, então, que são os broncodilatadores, corticoides inalatórios, são as bombinhas. Então, isso faz parte do tratamento da DEST de pulmão. Como o Fábio falou, ele usou o Seretide. Seretide é o nome, né, de uma marca, é o nome de uma associação de corticoide com broncodilatador. E a azitromicina, que é um antibiótico, mas que ele tem um efeito imunomodulador, que a gente chama, então a gente utiliza ele também 3 vezes por semana. Em alguns casos, aí, principalmente da bronquilite obliterante, a gente usa a azitromicina 3 vezes por semana, e isso associado à imunossupressão, né? E aí, qual imunossupressor? Muito se discutir com o hematologista do caso, corticoide com certeza, né? Corticoide sistêmico, prednisona, né? Predsim. Agora, tem alguns trabalhos com Jacave, tem alguns trabalhos com ibrutinib, tem alguns trabalhos com fotoférese, aí tem outros tratamentos sistêmicos imunossupressores que tem que ser discutido com o hematologista caso a caso. Perfeito. Só uma observação: a gente está contando com a presença do Luiz hoje, que apoia esse projeto. Então, só para dar um oi para o Luiz, se ele quiser se apresentar também, sinta-se à vontade. Oi, Betina, boa noite, obrigado. Eu não tô pelo computador, então eu não vou abrir minha câmera, tá? É uma satisfação estar Tranquilo. aqui com vocês e obrigado pela menção. Imagina, vamos acompanhando com a gente. A próxima pergunta, então, para o doutor André é: qual a forma correta de usar o inalador, né, o broncodilatador? E se é diferente uma criança usando, um adulto usando? Aí depende, tem duas coisas. Assim, a medicação inalatória tem bilhões de dispositivos. Cada fabricante, cada laboratório criou o seu, e aí você precisa aprender a usar aquele que o médico tá- que te prescreveu deu. Então aí é muito da marca. Então, por exemplo, se você está pegando a Secretaria de Saúde, depende do ano, tem um pregão que ganhou, vai ter uma bombinha para você usar. Depende do médico, ele vai prescrever igual Seretide, ou Alênia, ou sei lá, eu, Symbicort. Tem 1000 tipos de dispositivos. Uns são sprays, outro é uma cápsula que você quebra e puxa o pozinho, outros são dispositivos que você já tem todas as doses dentro, e você roda uma coisinha, ou tira um chapeuzinho, libera a dose e aspira. Então aí depende da marca, né? Tem mais de 12, 15 diferentes bombinhas para que a gente chama de bombinha, não está certo, né? Mas que são dispositivos inalatórios para gente utilizar, tá? Então aí depende da marca mesmo. Inalador é aquele inalador comum, mas que as medicações elas não são as Pradesh, elas não têm no inalador, né? O inalador a gente faz com Berotec e Atrovente, que são até mais utilizados em quadros mais agudos, uma crise de chiado, que aí você pinga as gotinhas no inalador e faz. Mas não é isso, né? O tratamento inalatório geralmente precisa de um dispositivo, e aí depende da marca, tem um tipo de dispositivo diferente. E via de regra, todos esses a gente aspira, segura 10 segundos e depois volta a Isso, respirar normal. invariavelmente você faz uma manobra de esvaziar o pulmão, porque você tem um pulmão como se fosse uma bexiga. Se você quer que o remédio chegue lá dentro, você esvazia a bexiga, aí põe na boca e aspira. Imagina que aquele remédio que está aqui fora vai entrar para dentro do seu pulmão. Aí você segura e solta. É tipo um fumante tragando. Basicamente é isso. Você vê
Aquela pessoa que traga e solta, é isso que você quer fazer. Você quer que aquele pó ou aquela suspensão de remédio entre para dentro do seu pulmão. Esses 5, 10 segundos que você fica segurando é o tempo da medicação impregnar, para se você não soltar o remédio. Você só solta a ar, mas o remédio já ficou lá dentro do pulmão. Perfeito. A próxima pergunta, vamos lá. É, pode ser necessário usar tanque de oxigênio e transplante de pulmão quando você tem uma DASH mais grave? Pode ser sim. As DASHs mais graves, os quadros mais né, severos, eles podem sim cursar com hipoxemia, ou seja, terem falta de oxigenação, o corpo não dá conta de colocar o oxigênio para dentro, para os outros órgãos, e aí você tem que colocar aquela suplementação de oxigênio, que é aquele catéterzinho no nariz. Muitas vezes tem que usar isso 24 horas por dia. É a infinita minoria dos pacientes que precisam disso, né? Então não é comum, mas sim, casos mais graves podem precisar de oxigênio, e sim, também, casos mais graves podem precisar de um transplante de pulmão. A gente tem no HC alguns pacientes transplantados de pulmão que tinham um transplante de medula óssea prévia, e na literatura mundial isso também é muito bem descrito, né? Então, sim, para as duas perguntas. Perfeito. Vou pedir para o pessoal aí, queria ver as carinhas para reconhecer vocês. Vamos abrir essa câmera aí, galera. Quero ver vocês. A próxima pergunta é uma pergunta também que bate recorde. GVHD de pulmão tem cura? É uma ótima pergunta que eu não sei se eu não tenho a resposta. É, ela tem tratamento, vamos colocar assim, mas cura de GVHD de pulmão, principalmente de novo, na forma mais comum que é a bronquiolite obliterante, não é comum, mas você consegue estabilizar a doença. Agora, quando você tem outros quadros inflamatórios, aqueles, por exemplo, que talvez tenha sido o caso do Fábio, que simulou uma pneumonia, uma inflamação mais localizada, aquela BUP que chama, então sim, aí você consegue curar. Às vezes você toma corticoide, imunossupressor e resolve. Então, depende um pouco do tipo, né, da apresentação clínica que você tem de GVHD. Perfeito. Existem hoje no Brasil ensaios clínicos com alguma medicação, enfim, alguma coisa relacionada a DASH de pulmão? Ah, para medicamento eu desconheço, tem fora do Brasil, mas tem para os mesmos medicamentos que são utilizados para teste de outros órgãos, acabam em grandes séries mundiais o pulmão entrando junto. Como é muito raro, é difícil você ter um número de pacientes suficiente para fazer isso num centro só. Então, por exemplo, só no HC, ou em outros centros de transplante, mas que eu saiba, eu posso estar errado, mas que eu saiba, não tem nenhum protocolo específico de transplante de pulmão acontecendo no Brasil. Tá. Desculpa, Fora do para Brasil, teste de pulmão, perdão. de Fora do pulmão. Brasil tem. Não. Fora do O que Brasil que tem. você já ouviu falar, assim? Quais? Então, principalmente Brutinib, tem alguns, o Jacave também tem, mas talvez sejam as medicações que estão sendo mais testadas hoje em dia, né, para teste de pulmão. Uhum. Você já ouviu algum relato fora? Que a gente sabe que o Belomosudil ainda vai chegar aqui no Brasil, mas fora ele já é usado, principalmente nos Estados Unidos. Você já ouviu algum relato sobre o uso dele? Como que ele se Tem comporta no relatos, mas pulmão? tem relatos, mas a gente ainda não tem dados mais aprofundados nesse momento. Sobre de grandes séries, ainda não. Específico para o pulmão. Uma medicação nova, né, que tá chegando. Uhum. A próxima pergunta: quanto tempo, que foi até o que a gente estava falando no início, né? Quanto tempo usar Bactrim no pós-TMO para prevenir pneumocistes? Isso depende do paciente. Em geral, pelo menos um ano, né? Então, no primeiro ano sempre vai utilizar.
E aí, o outro critério é 6 meses após o término da imunossupressão. Então, o que vier depois? Se você tem 1 ano de transplante, mas por alguma razão você ficou imunossuprimido mais tempo, você não vai suspender. Então, a regra é assim: 6 meses depois do término da imunossupressão e depois de 1 ano, o que vier depois. Perfeito. Quando está indicado dilatar vasos para melhorar a oxigenação do pulmão? Por exemplo, usar tadalafila. Isso a gente não tem nenhum trabalho com déficit de pulmão, até porque isso é um tratamento para hipertensão pulmonar, tá? Que é uma outra doença totalmente diferente, você não consegue que o sangue chegue no pulmão, e aí você tem uma vasoconstrição, os vasos sanguíneos estão mais finos para levar o sangue para o pulmão, então o coração tem que trabalhar mais, o sangue não passa direito e a oxigenação cai. Isso não tem esse tipo de apresentação na teste de pulmão. Então, é um tratamento que para outra doença que não está indicado nos casos de GVHD. Perfeito. Tem cirurgia para déficit pulmonar? A cirurgia é sempre o transplante ou existem outros tipos de cirurgia? Pode ser preciso colocar, por exemplo, um marca-passo no diafragma que tem sendo que existe um déficit de pulmão, por exemplo? Vamos lá. Então, assim, não tem cirurgia para déficit de pulmão, os tratamentos são medicamentosos, são clínicos, né? Então, não tem a cirurgia para déficit de pulmão. A única que tem é o transplante de pulmão para casos mais avançados. Você troca o órgão, né? Você não opera ele, você coloca um novo, né? E agora o marca-passo diafragmático é outro assunto, né? Que aí é para paralisia diafragmática, que também não é uma apresentação comum. Eu nunca vi uma paralisia diafragmática como se apresentando como déficit de pulmão. Tem várias causas virais, traumáticas, pós-operatórias de paralisia diafragmática, e seu diafragma não funciona direito, e aí você não respira, na verdade, porque você não tem o músculo que faz o pulmão expandir. O nosso pulmão é um órgão parado, ele não faz nada quieto, né? Então, se você não tem músculo que faz ele abrir e fechar, o pulmão não funciona, ele fica quieto lá. Ele é tipo o nariz, né? Ele é um órgão parado. Diferente do coração, né? Que bate, o pulmão ele precisa que o ar entre e saia, né, como se fosse um fole. Então, se você tem uma paralisia diafragmática, aí depende da causa, isso é bem mais específico, você pode colocar um marca-passo. Quer dizer, se a causa é nervosa, você tem o nervo frênico aqui, que é o nervo, ou uma inervação que vai para o diafragma, se ele que não está funcionando, você vai lá e coloca um marca-passo no diafragma e fica mandando ele contrair. Mas é uma situação totalmente específica. Combinado. E a última pergunta, então, para o doutor André, para a gente finalizar essa primeira parte. Quando que está indicado fazer exercício físico no paciente com déficit pulmonar? E quando está contraindicado fazer exercício físico? Assim, o exercício físico está indicado sempre, você não precisa ter déficit de pulmão. Exercício físico, ele é um remédio, né, que devia ser prescrito. Tem muito médico que prescreve, coloca na prescrição, realizar exercícios físicos 3 a 4 vezes por semana, para ver como o exercício físico é importante, não tem a ver com transplante de medula, mas tem a ver com câncer de cólon. Saiu um trabalho no mês passado mostrando que a sobrevida dos pacientes aumenta em quase 30%, mais até do que 30%, nos pacientes com câncer de cólon, né, de intestino, que fazem exercício físico depois da cirurgia. É surreal isso. Então é tipo tão importante quanto fazer químio. É muito louco. E só fazer exercício físico estruturado, supervisionado, 3 a 4 vezes por semana. Então é imprescindível fazer exercício físico qualquer pessoa no mundo, seja ela doente, seja ela saudável, tá? E óbvio, a intensidade do exercício vai depender da
condição clínica de cada paciente. Agora, contraindicado é quando você não tem uma condição, está muito ruim, está muito doente, você tem uma DASH super avançada de pulmão que faz com que você não consiga caminhar e faça uso de oxigênio, e mesmo assim ainda é indicado fazer fisioterapia com exercício para musculatura, com suplementação de oxigênio. Então, contraindicado é se você tiver oxigenação muito baixa e não tiver oxigênio para colocar, porque fica perigoso. Quando você faz exercício, sua oxigenação cai mais. Mas, basicamente, não existe uma contraindicação ao exercício físico. Na verdade, ele é sempre indicado a intensidade que vai depender do paciente ou do indivíduo. Perfeito. Semana passada eu puxei lá no nosso grupo do WhatsApp e vou reforçar aqui para todo mundo que está na reunião. Fez atividade física, coloca lá no grupo, manda uma foto, assim a gente se estimula e ninguém fica com preguiça, porque é tratamento, hein? Então, essa É foi a primeira tratamento. sessão. Muito obrigada, doutora André. Pessoal que for tendo dúvida, pode pôr no nosso chat ou mandar lá no grupo, que a gente pergunta depois para os profissionais. Então, vamos para a segunda parte agora, com a Gabriela, que ela é físio. E a primeira pergunta, Gabi, é como que a fisioterapia pode ajudar o paciente com déficit de pulmão? Nossa, a fisioterapia, ela é bem importante para esse perfil de paciente, porque quando o paciente, né, desenvolve o DASH, que a gente espera aqueles 100 dias, às vezes você pode até ter um início precoce, mas o que é mais comum é acontecer a partir dos 100 dias, e o paciente ele perde um pouquinho da capacidade pulmonar que ele tem, então, como o doutor falou, ele vai ficar mais cansado, então atividades de vida diária que ele conseguia fazer com facilidade, agora ele já não consegue mais. E aí, o objetivo da físio é a gente melhorar. Então, a gente às vezes não vai conseguir fazer com que o paciente volte a ser 100% do que ele era antes, mas a gente tenta trazer para o mais próximo do normal. E depende também, de como o paciente está, porque se ele está numa internação hospitalar, a gente vai traçar uma conduta. Agora, quando ele já está fora do hospital, já uma outra fase. Então, muda. Então, a físio, ela consegue atuar em todos os momentos do DASH. Quando o paciente está lá no transplante, a gente consegue já atuar no antes do transplante, durante o transplante e o pós-transplante, porque o objetivo é sempre minimizar os efeitos que podem ocorrer. Às vezes tem paciente que passa lindo pelo transplante, parece que nem fez. Agora tem outros pacientes que não, já começa a ter todas as intercorrências que a gente espera. Então, tudo vai depender de como está o paciente e do perfil. E uma coisa muito importante que o doutor falou é se ele tem alguma doença pulmonar pré-existente. Porque se ele já tem, aí o quadro complica um pouquinho mais e às vezes até dificulta um pouquinho. Sim. Eu amava a minha fisioterapeuta que passava no meu quarto. Ela fazia eu levantar da cama, parar de preguiça, caminhar no corredor. Era a hora de passear no hospital. Era a hora que a fisio chegava. E em determinado momento que eu tava mais debilitada por conta do transplante, que eu falava, olha, hoje não tem como. Daí ela falou, não, eu vou te fazer um pouquinho de massagem, então, pelo menos pra dar uma circulada. Então, até massagem a minha fisio fez em momentos mais complexos. As minhas melhores fotos são com a minha fisio no hospital. Ai, fico É, feliz em saber. sério, sou apaixonada. Depois eu mostro as fotos. Eu queria te perguntar, Gabi, o que que é Hum. reabilitação pulmonar e como que a físio pode ajudar nessa reabilitação, tanto na internação como em casa? Que exercícios são esses que você pode ajudar a gente? A gente chama de reabilitação pulmonar os exercícios que a gente faz para melhorar a capacidade respiratória, ventilatória do paciente. Porque o paciente, quando tem um déficit pulmonar, ele tem essas capacidades, volumes e capacidades pulmonares que a gente, né, costuma falar na área hospitalar. Que, como eu posso explicar? A gente calcula pelo peso do paciente, a gente sabe o quanto que cada paciente deveria inspirar de volume para
gerar um volume corrente para a gente oxigenar bem todos os órgãos, né? O pulmão é muito importante, né? Porque ali é onde ocorre essa troca gasosa. E quando ele perde o volume, a capacidade, por quê? O pulmão ele vai ficando mais duro, mais resistente. O parênquima pulmonar ele vai ficando mais espesso. Então, tudo isso dificulta a entrada de oxigênio. Por isso que o paciente cansa. Então, a físio tem o objetivo de fazer exercícios para a gente conseguir recuperar essa capacidade. Então, a gente pode fazer desde um alongamento de toda a musculatura inspiratória do paciente. Se o paciente já vem com a gente com o diagnóstico, depois da espirometria, que ele tem, né, essas capacidades mais diminuídas, a gente traça exercícios, né, uma conduta para a gente melhorar esses volumes. Então, tem vários dispositivos que a gente usa. Então, dentro do hospital, a gente consegue usar Power Brief, a gente consegue fazer Peak Flow, e através desses dispositivos, a gente vai fazendo esse fortalecimento. Quando a gente não tem esses dispositivos, a gente pode fazer a cinesioterapia respiratória que a gente fala, que é simples, né? Então, a gente tem aqueles exercícios de inspiração máxima sustentada, tem exercícios de respiração fracionada, a gente tem exercícios para melhorar ali a função do músculo diafragma, porque é um músculo muito importante da nossa respiração, então a gente consegue alongar o diafragma para a gente conseguir que o paciente tenha mais um volume, então a gente consegue fazer bastante coisa. Bastante coisa. E a gente sempre vai fazer uns exercícios que o paciente tolere. Porque assim, eu sei que eu preciso recuperar o paciente, mas eu também não posso exaurir esse paciente. Então, eu tô ali atendendo o paciente beira-leito, eu vejo o quanto que ele consegue. E também pelo entendimento do paciente, porque às vezes quando é uma criança pequena, é difícil a gente pedir para ela inspirar, exalar. Então, às vezes, a gente tem uns aparelhos que a gente chama de incentivador respiratório, porque eu não consigo graduar o quanto você está inspirando. Então, a gente dá isso para o paciente e a gente faz com que ele, vamos brincar, sopra aqui, puxa aqui, vamos para criança pequena, né? Olha. Puxa aqui como se você fosse tomar um suquinho, ó, a bolinha vai subir. Então, a gente dá esse feedback visual para facilitar. Já quando é um paciente adulto, fica muito mais fácil da gente fazer a terapia. Combinado. Quanto tempo, em geral, se faz de reabilitação pulmonar por conta de uma DESH? Aí depende da gravidade da DESH do paciente. Porque quando o paciente chega para a gente no hospital, ele já chega um pouquinho mais grave. Então, o tempo de internação é muito prolongado. Nisso, o paciente ele vai perdendo massa muscular do corpo todo. Vai ficando tudo mais fraco. Então, se eu vejo que o paciente está emagrecendo, ele está desnutrido, então eu sei que a minha força muscular vai estar comprometida. Então, se eu sei que o meu músculo da perna ali, que é o mais robusto, já está diminuído, eu preciso pensar que a minha musculatura respiratória também está assim. E aí a gente tira esse paciente da gravidade, dessa internação prolongada. Lá a gente tenta fazer com que o paciente saia o melhor possível. Por quê? A gente vem ali num hospital onde o poder aquisitivo da maioria dos pacientes é baixo e às vezes eles não conseguem ir para algum centro para fazer fisioterapia. Então, a nossa equipe, ela se esforça bastante para fazer muito exercício para tentar deixar o paciente na alta hospitalar o mais forte possível. E tem alguns pacientes que a gente já marca a fisioterapia pós-alta. Então, a gente ali no GRAC tem um centro de reabilitação e a gente começa a fazer. Aí vamos supor que o paciente passou liso na internação. Às vezes a gente faz essa espirometria, faz exames de tomografia para ver se tem algum cometimento. E às vezes volta no nosso ambulatório só para a gente dar uma olhada para ver se não
piorou essa função. Às vezes, quando o médico, como eles têm que fazer a cada 3 meses, os médicos falam assim, ai, caiu, né, o volume do paciente, piorou a espirometria. Aí eles entram em contato com a gente, falam, tem como você avaliar esse paciente? Aí a gente traça uma nova conduta. Então, eu não consigo te falar, olha, esse paciente vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tudo depende da evolução do paciente. E aí, o que acontece? Como é um paciente muito imunossuprimido, quando ele tem uma infecção respiratória, começa a ficar recorrente, ele volta tudo para o início. Então, eu preciso também que o paciente em casa tenha como se fala, essa regra de tomar toda a medicação, usar máscara, evitar ter contato, né, com animais, para que não favoreça essas infecções respiratórias, porque senão a gente não consegue. Perfeito. A próxima pergunta, então, vai ser: quais exercícios e alongamentos em casa ajudam na prevenção e no tratamento de déficit pulmonar? A gente sempre orienta os pacientes sempre a prestarem atenção nos exercícios que a gente faz na fase intra-hospitalar, porque muitos desses exercícios dá para fazer em casa. Então, a gente ensina desde o alongamento, né, cervical, né, dos braços, a gente, né, fazer, né, do pescoço, que a gente fala, né, do esternocleidomastoide, que agora não sei nem se mudou isso, a nomenclatura, abrir os braços, porque facilita, né? Eu tendo uma musculatura alongada e forte, a minha contração muscular vai ser melhor, a minha capacidade de inspirar e exalar vai ser melhor. Então, a gente consegue. Tem alguns hospitais que costumam fazer telemedicina. O paciente tem alta hospitalar e a gente faz tipo um folder com todos os exercícios que dá para fazer em casa. E a gente não se limita só em exercícios respiratórios. A gente também quer que ele faça a fisioterapia motora, porque a gente faz como um todo. E a gente liga lá depois, ô, seu José, e aí, tá fazendo os exercícios? Quantas vezes você está fazendo? Se é um hospital que consegue fornecer Voldyne ou Respirão, que são esses incentivadores, que você tem o feedback visual de quanto você está puxando de ar, a gente fala, olha, você tem que fazer manhã e tarde e noite no começo, depois a gente vai espaçando. Tem até estudos científicos que falam, né, que só pela a telemedicina, você ligar para o paciente, quando o paciente volta para o hospital, ele tá com uma consciência corporal, tanto motora como respiratória, bem melhor. E é muito legal de ver isso. Com certeza, todo mundo junto no mesmo propósito, né? Ninguém solta a mão de Sim, ninguém. É o que eu ninguém sempre solta a falo mão pro de pessoal. ninguém. A gente vai se ajudando. A próxima pergunta a gente já falou um pouquinho, né? Se tem acessórios Sim, que a gente pode comprar, né? Eu, por exemplo, tenho esse charutinho, eu não sei o nome dele, mas é o eu comprei. shaker. É o shaker. Eu É o acho que eu comprei, sei shaker, lá, isso. Mercado Livre. Joguei no Google lá, é baratinho. E Sim, ele chegou no hospital mesmo. Eu coloquei o endereço do hospital e ele chegou lá. Se sim. você quiser falar um pouquinho desses aparelhos. Ah, eu falo, eu falo. O que acontece? Quando a gente está com déficit pulmonar e a gente pega uma infecção respiratória que desenvolve uma pneumonia, porque muitas vezes o paciente faz pneumonia, às vezes o paciente ele tem dificuldade de expectorar. Então, quando é uma criança um pouquinho maior, um adulto, a gente usa o shaker, que o shaker é um exercitador respiratório, que a gente fala, isso, esse mesmo, que incentiva a higiene brônquica. Por quê? Quando você sopra ele, ele tem uma esfera de metal dentro, e isso faz o quê? Ele vibra e faz uma oscilação oral de alta frequência. Isso. Aí o que acontece? Ele ajuda a mobilizar a secreção pulmonar e aí estimula a expectoração do paciente. Então a gente tem esse aí, então a gente usa muito. Durante a internação, a gente associa até com exercícios de, de aceleração de fluxo, que a gente otimiza com o uso do shaker, e aí o paciente começa a expectorar. Ele fala, ai, nossa, mas eu não consigo soltar.
A gente posiciona ele, a gente faz drenagem postural, que dá para fazer, a gente usa, né, a gravidade, a gente pode posicionar o paciente, a gente consegue fazer fisioterapia em todos os decúbitos do paciente, deitado, em pé, sentado, de lado. A gente sempre tem que ver, eu sempre falo para o pessoal lá do hospital, sempre usar o decúbito do paciente a seu favor, né? Então dá para a gente fazer tudo. Então, para a higiene brônquica, além das manobras, terapia manual, a gente consegue otimizar com shaker para fazer fortalecimento da nossa musculatura. Existe um aparelho chamado Power Brief, que ele treina muito o músculo. A gente consegue graduar é, ali 0, 1, 2. Geralmente, às vezes, a gente faz um cálculo, a gente mede todos os volumes e capacidades. Então, a gente faz capacidade total do paciente, a gente calcula o máximo e o mínimo que o paciente pode fazer de carga, e a gente gradua ali e pede para o paciente puxar no aparelho. Que esse exercício ele vai fazer, como eu falo para os pacientes, eu falei assim, ó, você não vai na academia lá fortalecer as pernas, os braços? Então, esse aparelho aqui é a musculação pulmonar. Aí teve um paciente esses dias aqui no Einstein e falou assim, nossa, eu fiquei cansada. Eu falei assim, mas por quê? Quantas vezes você fez? Aí eu fiz 50 vezes. Eu falei assim, meu Deus, calma, não precisa de tudo isso, não precisa. Aí eu falei, não precisa porque senão você cansa. Por quê? Esse aparelho ele faz uma resistência, então aí você força o músculo respiratório a trabalhar mais intenso. E aí eu consigo aumentar a força e a resistência do paciente. E usando isso, o paciente depois ele começa a verbalizar que ele sente menos falta de ar durante a caminhada que ele faz e até de fazer as atividades diárias dele. Então, o objetivo é basicamente esse. Tem um outro também que geralmente os pneus pedem para a gente fazer. Principalmente, nossa, aqui no Einstein, eles fazem isso sempre. O paciente, quando faz transplante, né, de pulmão, eles pedem para a gente fazer o peak flow. O que que é o peak flow? Porque assim, os pacientes fazem espirometria, mas como você tem que esperar um tempo, um mês, 2 meses, 3 meses, esse aparelho a gente consegue já fazer em casa, né? E ajuda a gente a verificar se está melhorando ou piorando o paciente. Por quê? Ele mede o pico de fluxo expiratório do paciente. Então, o que acontece? Eu consigo medir a velocidade máxima do ar que a pessoa consegue expelir dos pulmões durante uma expiração forçada. E aí, quando você pega o Peak Flow, ele fala quais são as medidas que são normais. Então, se eu estou vendo, se eu consigo fazer 300, geralmente a gente faz 3 medidas. Aí eu falo, foi ok. Mas aí no outro dia, caiu para 250. Depois caiu para 200. Isso mostra que a minha função pulmonar está piorando. Então, é algo que eu preciso pontuar para o médico, porque aí a gente traça uma nova conduta. Então, se o paciente só está fazendo físio em casa e está tendo essa perda, geralmente eles recrutam o paciente novamente e solicita que ele faça uma físio, né, um pouquinho mais forte, pede para contratar uma físio, quando tem condições, ou vai para um centro, ou tenta fazer dentro do hospital. Perfeito. Eu lembro que com a minha físio, ela apertava o meu pulmão e fazia tipo uma vibração, assim. Eu não Sim, a gente esqueço faz disso. muito isso. Então, Me porque assim, ajudava a gente super. é muito comum a gente fazer isso na pediatria. Quando eu vim trabalhar aqui no Einstein, nossa, eu peguei uma paciente que ela estava muito secretiva. Aí eu coloquei ela de lado, fiz venir, comecei a fazer essas manobras. Ela, fiz, mas o que você está fazendo? Nossa, eu estou tossindo. E aí eu vi aqui mesmo que não é mais usual fazer isso. E isso ajuda muito. Aí agora, a gente fazendo discussão de casos aqui, então a galera voltou a adotar isso porque funciona muito e reduz o tempo de internação do paciente, que isso é muito legal, né? O Com paciente tem que ficar certeza, é tudo que a gente fora, quer. paciente que tem a imunidade muito baixa tem que sair do ambiente hospitalar, porque o risco de Com infecção certeza, é muito grande, é muito grande. com certeza. E por último, eu queria te perguntar se você topa fazer algum exercício com a gente aqui em conjunto
O pessoal tá tudo em casa aí. Então, propor, não sei, alguma inspiração, algum exercício simples, mas pra gente já exercitar esse pulmão, já que a gente tá numa reunião de pulmão. Tá bom? Então, vou fazer o mais simples que a gente faz, que é a nossa inspiração máxima sustentada. Então, o que a gente vai fazer? Então, quem estiver sentadinho, né, se acomoda bem na cadeira, pés alinhados no chão, não cruzado, né, porque nenhum exercício difícil, né, você tem que estar receptivo para fazer. Aí a gente fica assim, braços e pés cruzados. Não tem como. Então, o que você vai fazer? Pode colocar a mão na coxa, você vai inspirar o máximo que você conseguir e vai segurar por 10 segundos. Então, eu vou começar, hein, gente? Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo inspira. Segura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exala. Quando a gente começa a fazer esses exercícios, é muito legal quando eu chego no leito, eu falo assim, eu vou fazer exercício respiratório. Aí o paciente assim, ai, vou fazer isso? Isso não me adianta de nada. Aí você começa a fazer, na terceira vez o paciente, nossa, eu tô cansado. Aí quando a gente começa a associar, vamos fazer 3 vezes, seu José, puxa. Ele, nossa, eu cansei. Aí quando você chega na respiração diafragmática, tenta fazer esse. Porque o normal é assim, quando você inspira, você enche a barriga, né? E na hora que você exala, você murcha a barriga. A gente vai fazer o contrário. Na hora de inspirar, barriga para dentro. Vamos lá, coloca o bico nas costas. Puxa, barriga para dentro. Agora sopra, barriga para fora. De novo, vai. Inspira, barriga para dentro, sopra, barriga para fora. Meu, às vezes você sente a musculatura ela alongar. Eu gosto muito de tocar paciente. Então, eu sempre coloco a mão aqui embaixo e falo assim, seu José, ó, vamos lá. Puxou o ar, barriga para dentro. Aí eu, agora você vai empurrar minha mão, faz barrigão, solta. E eles cansam, eles gostam de fazer. Aí depois, no outro dia, fiz, eu quero fazer mais. Bora. Às vezes encontra no corredor e fala, você vai lá no meu quarto? É interessante. Eu sou, como que se diz, eu sou suspeita para falar da fisioterapia, né? Então, é Gabi, essa apaixonante, foi eu nossa gosto. última pergunta. Muito obrigada. Foi incrível aprender com Obrigada. você. E agora, no final, você fez me lembrar, eu assisti um filme, não sei se é inexplicável, eu sei que é um filme novo da Letícia Spiller, que é um menininho É que ele tem um inexplicável. tumor. É Sim, isso. eu assisti. E o papel que o físio faz, né? Até na chamada principal, acho que a maior recordação que eu tenho do filme é o físio, porque foi muito semelhante, né? Vocês alegram o nosso quarto ali em dias e meses de internação. É vocês que fazem a gente mexer, sair do quarto e rir, conta história e tira foto. Então, vocês alegram de verdade, não só nosso corpo, mas a nossa mente também. Então, muito obrigada pelo carinho. Dá pra ver o quanto De você é nada. apaixonada pela sua profissão. O doutor Natan já tinha avisado que ele ia precisar sair. Ah, não, mas ele até Sim, voltou. Queria agradecer ele também. Foi incrível essa reunião. É um tema muito foi um difícil, prazer. né? Pulmão. Para mim, que sou médica e já trabalho com isso, e sou paciente, já é difícil. Eu fico imaginando para os pacientes que não estudaram, né? Não sabem nem de fato Isso. como que é um pulmão. Imaginar é muito difícil. Mas tendo a ajuda de vocês aqui, tudo se torna muito mais simples. Porque eu acredito que a gente se cuida muito mais quando a gente tem informação, quando a gente tem Sim. orientação. E vindo de pessoas tão boas e que despendem um pouquinho do tempo para ensinar a gente. Muito obrigada, muito grata mesmo. Não, eu fiquei super feliz porque eu até tô com uma aluna aqui assistindo, porque é o tema do TCC dela. Teste pulmonar, e a gente tá doida para fazer um trabalho já ali no GRAC. Esse ano não foi possível por causa do ambulatório que faz a espirometria, mas já para o ano que vem a gente já conversou com todo mundo que a gente vai fazer esse trabalho, então calhou muito, né? Eu corrigindo o trabalho dela e você me mandando mensagem. Então porque a gente está estudando muito DASH, né? Eu e ela a gente está estudando muito, né? A Ana, que ela está aqui presente. Então a gente gostou muito. E assim, e vamos, se tiver mais encontros, podem chamar a gente que a gente participa.
Com certeza. Conversando, né? Quando a gente vai procurando os profissionais para virem, até estava falando com o doutor André, é difícil a gente achar outro, principalmente quando é não médico, às vezes o hospital a gente não fica na mesma área ali, não se cruza Sim. exatamente, é difícil achar profissional. Então, assim, pode deixar que eu vou te recomendar para várias pessoas. Tenho certeza que o Ah, doutor André, com os obrigada. pacientes dele, também vai te recomendar. Vou deixar o seu contato lá no grupo para os pacientes, às vezes tem que fazer Obrigada. fisioterapia em casa, ou enfim, precisa de qualquer assistência. A gente deixa seu contato e é isso. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Se a Obrigada. doutora Carmen quiser falar alguma coisa, o André, enfim, Eu Luiz, só queria sintam-se à vontade. agradecer, Bettina, queria agradecer muito. Acho que esse contato é muito gostoso, muito gratificante. O contato com o paciente, não só no consultório, mas nesses momentos que a gente tem para tirar dúvida, né, que não são nem tanto frequentes. E o contato também com a equipe multidisciplinária, que fisioterapia, não dá para pensar em pneumologia sem a fisioterapia, né? São duas especialidades afins, a gente trabalha invariavelmente junto, seja na UTI com ventilação mecânica, seja tratando qualquer paciente ambulatorial, Sim, internado, não dá para imaginar um sem o outro. Então foi um prazer estar aqui junto e espero ter ajudado aí, estou sempre à disposição. Obrigado. com certeza. Obrigada. Doutora Carmen, quer comentar? Seu áudio está desligado. Agora Oi, liberou. isso. Só queria agradecer o André, a Gabriela, a Betina e aos pacientes que estão aí presentes, estimular que vocês mandem perguntas. Às vezes a linguagem não ficou clara, alguma coisa que vocês tenham vergonha de falar assim em público com todo mundo, mas nós estamos aqui para isso e todo mundo querendo ajudar e esclarecer o máximo possível, né? Então, mandem perguntas que a gente vai respondendo. E vamos continuar nesse grupo muito bacana. Parabéns para todos vocês. Surgiu uma Obrigada. pergunta aqui de um paciente, que é do Maicon. Eu acho que é para o doutor André. Por se tratar de uma inflamação, levando mais líquido ao local, um antihistamínico diminuiria essa secreção por inibir a permeabilidade endotelial? Existe Nossa, tratamento de antihistamínico nesse caso? não, infelizmente não, porque a via inflamatória do antistamínico, que é a via alérgica, quer dizer, que ele inibe, né? Então, seria a via da inflamação alérgica, ela não está ativada na teste, né? É um outro tipo de inflamação. Então, ele não tem, porque ele vai estar inibindo uma via que não está ativa. Então, é tipo, você tem duas avenidas, mas você cancela uma delas, só que não está passando o carro, e a outra que tá passando o carro continua funcionando. Então, apesar de ter até um racional, assim, né? Quer dizer, pode pensar, putz, está inflamado o pulmão, eu vou dar alguma coisa que desinflama, são várias vias de inflamação. Então, se você tem um lago enchendo e você é, você interrompe um rio, mas aquele rio não está seco e o que você está enchendo o lago continua enchendo, não tem eficácia nenhuma. Perfeito. Foi a única pergunta. Se tiverem mais, então, só lembrando, né? Vou mandar o formulário pós-reunião já já lá no grupo. Não esqueçam de preencher para a gente ver se ficou alguma dúvida. Depois eu envio para vocês. Muito obrigada e boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Nada. Doutora Carmen e o Wagner, se quiser ficar aqui, eu descobri que eu posso ficar agora. Podemos, mas Eu não tô vendo o Wagner. Onde você tá? agradecer a participação de todos. E é isso. Doutor, Luiz, você está aí? Tô com a minha pequena aqui, mas tô acompanhando tudo. Se você quiser parar de gravar, o Wagner, eu não sei onde que é. Acho que você deve saber, né? Fica à vontade. Vocês me ouviram?